Olá pessoal, professor José Ricardo aqui, espero que todos estejam bem. Então, vamos continuar aí nosso conteúdo, né? Hoje abordaremos então a unidade 2, seção 2.2, que refere-se aí então às estruturas de repetição em algoritmos, ok? Bom, basicamente as estruturas de repetição, elas geram loopings de execução nos algoritmos. Então, são instruções que estão dentro de um bloco aí de comandos que vão ser executadas aí até que alguma condição seja satisfeita pela estrutura e acabe saindo fora desse loop, ok? Então, como foi colocado aqui, ó, as estruturas de repetição criam loopings de execução nos algoritmos até que uma condição ou teste seja satisfeito de acordo com o funcionamento da estrutura, né? Esse looping está limitado aos comandos de execução que estiverem dentro da sua estrutura. Por que isso, né? Porque cada estrutura tem um comportamento distinto, ok? Então agora vamos mostrar aqui quais são as estruturas de repetição. Temos basicamente três estruturas, né? O enquanto faça, temos o faça enquanto ou repita até, né? Que nós vamos ver aqui o repita até, que é o aplicado aí então no nosso Visual G, e o para passo. Quais são as diferenças então dessas três estruturas de repetição? Vamos lá então. A estrutura enquanto, né, é uma estrutura de repetição com teste lógico no início da estrutura, podendo então não executar suas instruções internas, né, caso a condição não seja satisfeita na primeira tentativa. Então, digamos que eu estou com o fluxo, né, iniciando aqui, ó. Ele entra na condição e caso a condição seja falsa, ele já passa direto para os próximos comandos. Ele ignoraria então, né, acompanhando aqui no diagrama de blocos, ele ignoraria então os comandos a serem executados de dentro da estrutura. No pseudocódigo, né, nós podemos ver da mesma forma. Então a condição, olha, enquanto condição, se a condição for verdadeira, ele executa os comandos, enquanto se a condição for falsa, ele sai da estrutura e não executaria os comandos, né? Os comandos a serem repetidos de dentro da estrutura. Vou dar o exemplo aqui para vocês então no Visual G, né? Então vamos lá. Vou criar uma variável aqui do tipo inteiro, certo? Com algumas situações aqui. Então no início do meu código lá, eu vou fazer com que essa variável cont aí, que eu chamei de variável cont por ser uma variável contadora, vai inicializar em 0, ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma contagem aqui, ó. Colocando a estrutura de repetição. Então enquanto uma determinada condição, faça, né? O que eu vou colocar nessa condição aqui, ó? Enquanto o cont for menor ou igual a 10, né? O que eu vou fazer com isso? Vou fazer com que ele mostre o valor de cont para mim. Então eu escreva, vou colocar um L aqui no final para que ele pule de linha, contador, né? E aí vou apresentar o valor de cont aqui, ó. E vou fazer com que o cont seja incrementado ele mesmo, né? Então, o cont vai receber o valor que está aplicado nele mais 1, ok? E aí posso dar um fim enquanto aqui, ó, né? Então, vou rodar lá o algoritmo e a gente vai ver que ele vai fazer a contagem mostrando, né, todas as vezes esse contadorzinho aqui. Então, eu mostro aqui. Acho que, se eu não me engano, tem que colocar um espaço aqui, ó, após o comandinho para que ele possa aceitar. Eu acredito que seja isso. Olha lá, só o espaçozinho aqui, né?
né? Ele emenda ali nos comandos. Então tá lá. Eu inicializei ele em 0, né? Conte é menor ou igual a 10, porque ele está valendo 0 aqui. Então ele entra no contador e apresenta o 0 lá. A partir desse momento ele entra no looping e o conte vai recebendo um incremento a cada rodada, né? E aí no final das contas ele assume o valor de 11. Quando ele assume o valor de 11, ele já não é mais, essa condição já não é mais verdadeira, ele cai fora do looping e finaliza o algoritmo. Vejam que funciona direitinho. Então podemos criar lógicas de programação, né, para que tais situações sejam satisfeitas aqui para nós. Ok? Vamos dar a sequência então. O próximo elemento então é o faça, né? Só que aqui no Visual G nós vamos utilizar o repita até. Então, normalmente em C, né, normalmente ele é implementado dessa forma aqui, ó, do. Aí nós teríamos então os comandos. Tirar aqui um pouquinho para não atrapalhar. Nós teríamos os comandos, né? E aí nós teríamos um while condição, né? Condição aqui, ponto e vírgula. Basicamente seria isso, né? Lá na linguagem C e na maioria das estruturas dos ambientes de desenvolvimento, ok? Vejam que é muito parecido aqui com esse cara. Porém, nós também temos algumas linguagens que utilizam o repita, né? Comandos, até, e uma determinada condição. Ok? Bom, o que acontece aqui, né? Quando nós relacionamos o repita até com o faça enquanto, nós temos uma diferençazinha aqui. Porque no repita até, ele vai repetir até que a condição seja verdadeira. A hora que a condição ela se torna verdadeira, né, ele não executa mais esse looping. E o faça ou do while, ele vai fazer o looping enquanto a condição for verdadeira. Então ele fica fazendo esse looping aí até que a condição aqui do enquanto se torne falsa. Essa é a grande diferença aí do repita até para o do while ou faça enquanto. Ok? Então, qual que é a grande diferença que nós temos aqui então nessa estrutura em relação ao enquanto, né? Essa estrutura aqui, ela faz o teste lógico no fim, né? Então o que acontece? Olha só, o comandinho, o fluxo de execução passa pelos comandos pelo menos uma vez e aí faz o teste lá embaixo, né? Então, como o teste lógico ele é no fim da estrutura, né, obrigatoriamente essa estrutura vai executar as instruções internas dela, os comandos internos dela, pelo menos uma vez. E aí, então, tornaria a executar caso sua condição seja satisfeita. Por que eu não coloquei aqui que a condição seja satisfeita de forma verdadeira ou falsa? Porque depende de qual estrutura você está utilizando. Se é o repita até ou se é o faça enquanto. Repetindo, então, o repita até, ele vai executar o looping novamente se a condição for falsa e vai parar a repetição se a condição for verdadeira. E o faça enquanto, ele vai continuar fazendo a repetição enquanto a condição for verdadeira e vai parar de funcionar quando a condição for falsa, certo? Por que eu coloquei o repita para vocês? Porque no Visual G nós só temos o repita, nós não temos o faça enquanto. Okay? Então, como que eu mudaria, né, essa mesma situação aqui? Ó? O que acontece então? Nesse caso, né, eu
eu poderia estar aplicando então as minhas condições de uma forma um pouquinho diferente. Eu poderia estar chamando repita, escrevendo o contador, fazendo o incremento aqui da mesma forma, e aí então eu faria a condição dele repetir até que o conte seja maior que 10. Então, se o conte for maior do que 10, ele cai fora aí da nossa estrutura de repetição. Vamos ver se funciona. Vamos lá. Viu que basicamente ele fez exatamente a mesma coisa. Ele parou de executar porque a nossa condição foi satisfeita, né? Chegou um ponto lá, ele rodou e o conte chegou a valer 11 aqui, ó. Então ele estava valendo 10 nessa última rodada aqui, ok? Retornou lá novamente, ele estava valendo, estava valendo 9 nessa rodada aqui, retornou lá, apresentou então, incrementou mais um, apresentou o valor para o usuário e então incrementou mais um valendo 11. E 11 é um valor maior do que 10. Então, ele finalizou aí o nosso algoritmo. Então, basicamente a diferença dos dois elementos é que ele tem o teste da condição no início do looping e o outro, o teste da condição é no final do looping. Tá? Então, somente se atentem para essa questão aí do formato da estrutura, aderir então o looping quando for verdadeiro ou quando for falso. Ok? Dando sequência então, a última estrutura de repetição é a estrutura de repetição com variável controle. Né? A variável controle, ela é uma variável que ela é incrementada ou decrementada de alguma forma já dentro da nossa estrutura de repetição. Percebam que nos dois anteriores exemplos que eu dei, eu precisei estar incrementando uma variável que é a nossa variável contadora aqui. Né? Na estrutura para passo, nós não precisamos mais estar fazendo esse incremento, pois a própria estrutura já faz isso para nós, ok? Então vamos lá. Basicamente eu preciso estar utilizando uma variável, né, previamente declarada, obviamente, e aí então eu estaria definindo o valor inicial para ela, o valor final e o incremento que será estabelecido. Se ele vai incrementar de 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3, ou vai decrementar, né? Se eu quiser que ele decremente, basta eu colocar um valor negativo aqui no incremento. Poderia estar colocando um valor maior inicial e um valor menor final e um incremento negativo. Ele iria decrementar até que chegasse no valor final lá. Certo? Vamos mostrar aqui da mesma forma que nós implementamos esse cara aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estar fazendo comentário aqui desses caras, dessas linhas aí, somente para a gente ter um comparativo, né, com a nova estrutura. Então, já com a variável declarada lá em cima, agora então eu vou utilizar o comando para passo. Então, para a variável conte de 1 ou de 0, exatamente como a gente fez anteriormente, até 10, passo 1, faça. Então, vejam que reduz muito aí as linhas de código. Eu vou colocar lá o escreva L, da mesma forma, o nosso contador, mostrando o resultado da variável conte. E aí, o fim para. Ok? Vamos ver. Basicamente, ele vai fazer a mesma coisa que fez ali para nós no exemplo anterior. Vamos lá? Então, executar, rodar. Vejam, exatamente a mesma coisa. Né? Quero que ele faça a contagem inversa, de repente. Né? Quero que ele faça o decremento. Então, eu coloco lá de 10 até 0,
passo menos 1. Vejam que aqui agora eu não preciso mais estar inicializando a nossa variável, porque a própria estrutura de repetição já faz isso para nós. Então, vamos lá. Ó, de 10 até 0. Então, fiz o decremento. Ó, posso estar fazendo aí várias formas que eu quiser, né? Basta ajustar. Posso também, se eu quiser, assumir esses valores aqui por valores de variáveis, né? Posso também estar utilizando o incremento, substituindo por um valor de uma variável. A única coisa que nós temos aqui que perceber é o seguinte: esses valores aqui são apenas valores inteiros. Eu não poderia estar, por exemplo, colocando uma variável real ou de qualquer outro tipo, a não ser uma variável do tipo inteira aqui nessa atribuição. Caso contrário, a nossa estrutura não funcionaria adequadamente. Ok? Bom, basicamente, então, são as nossas três estruturas. Então, o que é importante agora é treinar aí algumas situações. Então, eu vou estar colocando lá um exercício para vocês, né, na nossa sala de aula, e fico à disposição aí para dúvidas. Ok? Não esqueça, então, de fazer a nossa atividadezinha lá para estar aí contemplando, né, as estruturas de repetição, porque isso aí a gente vai usar muito ainda adiante. Ok? Uma outra situação também bem importantíssima, não esqueçam de fazer as atividades de pré-aula e pós-aula do AVA. Né? Inclusive eu criei lá uma atividade extra, se vocês olharem lá no nosso Google Class, né, que é uma pontuação extra realmente, que vocês devem estar postando lá os prints do AVA já, né, com as atividades já concluídas da unidade 1 e unidade 2. Né? Isso aí é para que vocês adiantem o processo de estudo, né, e não fiquem para trás. Ok? Espero que tudo dê certo. Vamos esperar o melhor em relação a essa pandemia aí, né? Que as coisas se encaminhem bem daqui para frente e que nós nos encontremos em breve, ok? Um grande abraço a todos, fiquem bem, pessoal.